dias que vão vir, Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pediu para cantar mais porque o pastor não tinha chegado, mas hoje ele chegou sim e pediu para cantar mais. Eu vou cantar mais. Tem que ser cantada para alguém, né? Então escolhe alguém que está do seu lado, canta para essa pessoa. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda a sua candeia e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã.
Acho que não precisa, né? Você que sabe. O pessoal, boa tarde a todos. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal de casa também. É uma alegria estar aqui novamente. Tem lugar aqui dentro, se quiser sentar aqui, fica à vontade. Tem lugares aqui ainda. Se precisar, ainda tem alguns. A casa está, novamente, o pessoal está voltando a vir a casa, né? Que bom, Carlos, hoje, tudo bem? O pessoal que faz tempo que não vinha, alegria vê-los aqui. Então, é bom a gente vir nessa casa, que aqui a gente se alimenta do conhecimento espiritual, do evangelho, do que essa doutrina traz para a gente. Eu começo a reunião aqui falando do nosso roteirinho de trabalho que acontece aqui à noite. Depois a gente faz uma prece inicial. A gente agradece, já teve uma música que a gente vai se serenando, se acalmando, entrando na... Enfim, comunhão com a espiritualidade que abraça cada um de nós aqui, desde que a gente entra na casa. Aliás, desde que a gente acorda, a gente já vem sendo preparado, nosso espírito, nosso corpo, para a gente vir a casa hoje. Enfim, aqui a gente conclui o trabalho. A gente faz a prece inicial, aí tem a palestra de 45, 50 minutos aproximadamente. Ao final da palestra, a gente faz aqui a prece de encerramento e vibração. Depois a gente encerra a transmissão, encaminha o pessoal que está aqui na casa para o passe presencial, individual, que é ali na salinha antiga, tá certo? São todos muito bem-vindos. Pessoal de casa e o pessoal que está aqui no salão, que quiser trazer uma garrafinha com água para as próximas reuniões. Ao final do passe, antes da pandemia, a gente tirava um copinho com água fluidificada ali. A gente acredita que a espiritualidade, os anjos da guarda de cada um aqui, Deus, enfim, coloca na aguinha de cada um de nós aquele remedinho que a gente precisa. Então, desde que a gente se conecte com o que está sendo dito, que a gente peça para Deus com fé, acreditando, a gente peça para o nosso anjo da guarda, a gente vai receber na aguinha que a gente coloca ao nosso lado aquilo que a gente precisa. Tá certo? E caso a gente só vai lembrar que aqui na casa tem o grupo de AA, que se reúne todas as quintas, às 7h30 da noite, para quem precisar, ou precisar indicar para alguém. Um grupo de alcoólicos anônimos se reúne aqui. Um grupo de NA, narcóticos anônimos, se reúne aqui todos os domingos, das 10 ao meio-dia. A gente sabe que na pandemia aí, os vícios gritaram em algumas famílias, então precisou de ajuda, não precisa passar por essas dificuldades sozinhos. A casa aqui não é um grupo religioso, mas se reúne aqui esses dois grupos super importantes. Precisou, são todos muito bem-vindos, tá certo? Então, é isso. Eu vou convidar todos para a gente fazer a nossa prece inicial. Convidando aqueles que se sentirem à vontade para ir fechando os olhos, respirando profundamente, sentindo a energia, o acolhimento dessa casa. Assim a gente leva o nosso pensamento à grandeza de Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo. E como a gente sempre faz, Senhor, em primeiro lugar, a gente te agradece por mais essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa abençoada, para ouvir sobre o teu evangelho, para ouvir sobre essas questões que envolvem a nossa vida, os nossos desafios, as nossas tarefas, e para aprender com essa doutrina maravilhosa a qual abraçamos. Te pedimos, Senhor, para cada um que está aqui nessa casa, ou que está do outro lado do seu lado, do computador, possa aproveitar essas reflexões, o que foi dito e o que foi sentido aqui nessa noite, e levar para a sua vida da melhor maneira possível. Pedimos também, Senhor, a inspiração, a intuição, o envolvimento de todos em torno do Otávio, que trará a exposição aqui dessa noite, para que ele consiga transmitir a mensagem que ele traz da melhor maneira possível, e que seja proveitosa para cada um de nós. Pedimos, Senhor, esteja conosco e que assim seja, graças a Deus. Gente, como a gente já disse, aqui em setembro a gente está falando de valorização da vida, setembro amarelo, né? O tema de hoje é com o Otávio Marques, que já esteve na casa, amigo nosso, né? Ele vai falar um tema super fácil para a gente, o porquê da vida, né? O Otávio aí é super aberto a perguntas, interrupções, né? Fique à vontade, é professor, tá? Pode ficar à vontade para perguntar. O Otávio é nosso amigo, enfim, aproveite, Otávio, a casa é tua. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Rony, pela música sempre agradável. Tá, acho que tá tudo certo. Tá certinho. Posso tirar a máscara? Pode, pronto. Que coisa boa ver a casa cheia, assim, ó, Fernanda. Que alegria, como isso é
é bom, assim, como isso faz bem para a gente, porque nós somos seres humanos e somos seres gregários, né? A história da humanidade, a história da vida, que a gente está falando do porquê da vida, ela é marcada pelo processo gregário, né? Então, existem uma série de mecanismos que foram sendo desenvolvidos ao longo do processo evolutivo, desde o surgimento dos primeiros seres vivos, que, segundo o Oparin Rodani, em seu modelo, num dos modelos convencionais, né, convencionados, né, para o surgimento da vida primitiva, quando a Terra, ainda cerca de 4, 5 bilhões de anos atrás, efervescia, proteínas foram se agregando, foram se juntando, foram reagindo, e tudo isso foi formando aquilo que a gente chama de vida. No começo, essa agregação, né, formou aquilo que a gente chama de coacervados, e em seguida, eu vou até colocar aqui, eu tinha mudado, mas vou voltar. Fui ser teimoso também, não segui a intuição. E o processo evolutivo foi fazendo isso, né? A gente foi... os micro-organismos foram, então, surgem a partir dos coacervados, aquilo que a gente conhece como os primeiros seres procariontes. A vida se forma, né? Desorganizado, primitivo, onte-ser, né? Então, seres com núcleo desorganizado, que eram justamente, que são hoje aquilo que nós conhecemos como bactérias, né? E as bactérias foram evoluindo também, formam colônias, essas colônias vão dando surgimento a novas formas de vidas que foram evoluindo, a célula foi ganhando um núcleo, né? Me perdoem o tecnicismo, justamente porque o Fernando pediu para falar o porquê da vida. Então, cabe-nos, primeiramente, entendermos um pouquinho o que é a vida, porque existem cerca de mais de 120 definições do que é a vida, né? Então, para entendê-la, precisamos, ao menos, perpassar sistemicamente como que ela foi se dando e até foi formando aquilo que nós conhecemos hoje como vida, aquilo que nós somos, que somos a vida, até chegarmos no ser supremo, que é a vida superior, que é Deus. Então, os seres foram evoluindo, bactérias foram dando origem aos protozoários, que são os primeiros animais primitivos. Em paralelo a isso, muito belamente nessa espiral evolutiva que está aí para vocês, foram evoluindo em paralelo animais e plantas. A vida foi explodindo no nosso planeta. Depois da grande explosão, que foi aquilo que a gente chama de Big Bang, há cerca de 10 milhões de anos atrás, então, as formas de vida, depois de 5 milhões de condensação de matéria e da Terra passando por esse processo, a gente chega na formação dos primeiros animais primitivos e das plantas primitivas, que são as nossas queridíssimas algas, que hoje alguém faz uns biscoitinhos de alga, que eu, a primeira vez que comi, não suportei. Fui comer, cheguei na casa de um oriental, um amigo meu, que eu gosto muito, ele disse, eu vou dar um biscoitinho de alga, assim, quando ele me deu aquele negócio, eu não sabia para onde correr, para jogar fora, que eu não consigo, não aguentava. Mas as algas, falamos que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas em fato, assim, em termos de volume, de aporte de oxigênio que recebemos, a maioria do oxigênio que nós respiramos vem das algas, né? Das algas que se encontram aí nos lagos, nos mares, principalmente. Então, os seres foram evoluindo ao longo desses milhões de anos, mais precisamente nos primeiros milhões de anos ali de formação da Terra. Então, surge um momento que a vida toma uma grande dimensão gregária, né? Os seres que antes eram unicelulares, eles passam a ser aquilo que a gente chama de seres pluricelulares. A vida decide se agregar, juntar forças, nos unir, como muitos fizeram ao longo dessa pandemia, né? E muitos que não fizeram, infelizmente, não aprenderam a lição que era justamente da união para o bem coletivo. Mas
a vida se agregou. Então, surgiram os seres chamados seres pluricelulares. Quem quiser ter uma visão de evolução em dois mundos do que é a vida, né? Entender o porquê da vida, pegue um livro de André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, né? Eu acho que foi Valdo, nesse, Chico e Valdo, os dois juntos. Eles pegam e trabalham um curso que André Luiz teve na espiritualidade, que foi sobre a evolução do planeta. Então ele mostra os dois lados desse processo incrível, bonito, lindo, que é o processo evolutivo que tantos pensadores, né, a partir aí cerca do século XVIII, com Lamarck, né, que falou, quem lembra dos pescocinhos das girafas, né, da lei do uso e desuso, que é comer no alto e que foi passando de um para o outro, depois Darwin, que chega com as teorias evolucionistas, né, e hoje, com a explosão da geologia, da paleontologia, dos estudos dos fósseis, do carbono 14 e tantos outros mecanismos da física quântica que vem esclarecer como esse processo foi evoluindo. Então a vida foi se agregando, os seres foram se juntando, né, para formar aquilo que a gente conhece como vida. Então surge no planeta Terra os primeiros seres pluricelulares, um fenômeno incrível para o nosso planeta, como deve ter sido em tantos outros planetas, uma vez, como nos disse Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai, né? Então, no planeta Terra, a vida explodiu, surgem os primeiros invertebrados. E com isso também, em paralelo, surgem aqueles que nós chamamos de algas, musgos. Quando chove muito no cantinho, a gente passa e pega e tem um verdezinho assim que escorrega, né? Quem já levou um escorregão em um musgo sabe bem quão traiçoeiros eles são. Mas, oi? Isso, exatamente. Então, esses seres foram avançando. Quando quiser me interromper, interrompo, falo que eu gosto muito disso, é muito importante. Obrigado. Então, porque a gente vai se conectando, que a ideia é essa, formar um núcleo de pensamento, uma egrégora nossa aqui, para a gente ir refletindo juntos. Então, a vida pluricelular, aquilo que nós chamamos de metazoários, surge no nosso planeta. Né? As primeiras algas se formam pluricelulares, depois de terem unicelulares, e a vida vai explodindo, vai expandindo. Surgem no nosso planeta, então, aquilo que nós conhecemos como invertebrados, depois os diversos filhos que existem vertebrados, até que chega um momento que surgem artrópodes, moluscos, eumintos, plateumintos, neumatemintos, etc., que existem. E esses seres, em paralelo com eles, vão surgindo também as plantas um pouco mais elaboradas. Até que surge um tipo de planta que é chamada gimnosperma, né? Formadas por plantas um pouco mais desenvolvidas que os musgos, né? As bromélias, xaxis, etc., e essas plantas vão evoluindo. Até então não tinha flores. As flores ainda não existiam no nosso planeta. As flores, como diz um famoso poeta que fugiu o nome da minha memória, né, diz que são as assinaturas de Deus na Terra, porque é tão bonito quando a gente passa no local e tem aquele monte de flores, ou quando a gente passa agora nesse desabrochar de primavera que a gente olha e vê ipês roxos, amarelos, né, florescendo e embelezando as nossas cidades, que infelizmente ainda muito destruídas por causa da voracidade da verticalização das construtoras, mas que com o tempo vão se conscientizando do processo da necessidade dessa agregação da vida no nosso planeta. Então, surgem as primeiras flores e com elas surgem os frutos, né? Os frutos são formados por um grupo de plantas chamado angiospermas, né? As angiospermas, né, que formam esses frutos. Então, a vida começa a ficar cada vez mais interdependente. Um a depender do outro. Um mais interligado com os outros. Por quê? Como que uma flor consegue fecundar uma outra flor, no caso daquelas plantas que não são as hermafroditas, mas as plantas
que a gente chama de dioicas, que tem duas casas, uma casa ali, macho e fêmea separado, né? Não as monóicas, que são as hermafroditas, como eles chamam no ramo da botânica. Então, os animais, quem nunca viu um beija-flor parando na frente de uma bela flor, ou abelhas que entram numa flor, né? É interessante que a vida por si só já nos mostra o porquê da vida, né? Se olharmos para a natureza e formos observar essa magnânima obra divina, né, do Criador, do nosso Pai, que está nos céus, não nos céus geográficos, mas no coração de cada um de nós, né? Então já nos mostra, muito simples, olhar para a natureza e sentirmos, entendermos e vermos quão belamente a natureza nos ensina. Então, né, o néctar das flores, né, junto, a natureza dá o néctar e consigo uma abelhinha, um inseto, o pólen. Quem já tocou em pólen vê que o pólen é o quê? Meio quê? Mole. Grudentozinho, mole, né? A gente toca e vai, ele come, recebe, ganha um pouco aqui, dá um pouco lá, né? Alguns animais, por exemplo, quem já ouviu falar num fenômeno chamado zoocoria, né? As aulas de zoologia e botânica eu já achei que já tivesse muito longe da minha mente, já esqueci. Voltando à tona por causa do Fernando. Obrigado, Fernando. Eu achei que eu estava com Alzheimer, o alemão já estava chegando próximo, eu não lembrava mais dessas coisas. Obrigado por ajudar a me rememorar. Então, tem um fenômeno chamado de zoocoria, que os pássaros vão, né, e eles comem um fruto e a natureza dá para ele de volta, né, a parte carnosa do fruto, né, e ao mesmo tempo ganha a semente. Ele come a semente junto com o fruto, voa para distante, né, e aquela semente ela germina, justamente. Obrigado. Qual é o seu nome? Obrigado. Biólogo também? Opa! Mais um do tipo. Tem mais biólogo aí? Não. Eita, só nós dois. Obrigado. Pronto. Então, a semente, ao passar pelo trato digestório, né? Chamava de digestório, mais oficialmente. Então, ele passa, aquela semente, ela desabrocha e ela vai desabrochar no solo onde passa. E é tão bonito essa interação entre as plantas e os animais que Jesus, ao tentar ensinar para a humanidade o porquê da vida, ele olha para os homens que estavam tão desesperados, sem saber o porquê da vida, sem saber qual era o significado da vida, que Jesus olha para aqueles que ali se encontravam, seja no Monte das Oliveiras ou em outros tantos lugares. Ele deu tantas lições, né, em Cafarnaum, em tantos lugares, que dentre eles, num determinado momento, ele olha para os homens que estavam preocupados, e agora com o dia de amanhã? Né? E hoje, o que a ciência fala é do poder do agora, e tantos filósofos como Eckhart Tolle, o alemão, e tantos outros, Ken Wilber, e tantos pensadores, psicologia positiva, que surgiu mais recentemente, que mostra a importância de nós vivermos no agora. Jesus, então, olha para os discípulos e ao se valer da natureza, dessa associação, ele dá vários exemplos e ensina para nós todos o porquê da vida, o grande mestre de Nazaré. Ele olha para os homens desesperados, com que iam comer, com que iam beber, sem saber o que fazer no dia seguinte. Ele olha e diz assim: então, olhem as aves dos campos e os lírios do campo e as aves do céu. Nem ceifam, nem colhem, mas nem Salomão, que foi um dos reis mais ricos daquela época, em toda a sua glória, vestiu-se tão belamente quanto esses seres. Vejam que coisa magnífica o ensinamento do mestre, mostrando a importância da natureza e de todas essas associações. Ele associa aves e flores. Nós temos a tendência, muitas vezes, de analisar Jesus Cristo de um ponto de vista, às vezes, muito literal. Mas se nós transcendermos, e tem um livro lindo de um filósofo brasileiro,
que eu esqueci também, que eu estava lendo, chama A Sabedoria das Parábolas. Ele faz uma interpretação linda sobre a sabedoria das parábolas, e mostra justamente isso. Então, Jesus vai e fala dessa associação. Vejam que coisa maravilhosa. Plantas e animais interagindo. Ele não diz assim, ó, é cada um por si, Deus por todos, não. Ele dá um exemplo de biologia, eu acho que ele era biólogo. Ele mostra ser ecólogo, melhor falando. Ele sabia de ecologia, que era uma beleza. Então, ele olha e ele mostra assim, a interação mais na cadeia evolutiva dos animais, porque é a partir dos répteis, de um réptil específico chamado Archaeopteryx, que foi um que evoluiu a partir dos répteis e é uma mistura de ave e de réptil que voava, que foi descoberto ao longo da paleontologia. Então, Jesus pega e olha nesse topo dessa cadeia evolutiva, depois, lógico, obviamente, vindo dos mamíferos e tantos outros, né? Ele pega e mostra a importância dessa associação. A gente só ficou achando que era só com o dia de amanhã, mas as parábolas e os ensinamentos de Jesus são tão ricos, né, que por mais que nós estudemos, a gente não consegue dar conta do pensamento do Cristo, porque ele é ainda inalcançável para as nossas mentes. Mas o exercício, sem sombra de dúvida, de entender o porquê da vida, né, e à medida que a gente vai tentando entender um pouquinho aquilo que Jesus nos ensinou e tentando viver aquilo que Jesus nos ensinou, com fé, né? Porque a gente fala, inclusive nesse livro, as palavras, ele explica, sabem a diferença entre crer e ter fé? Alguém sabe? Crer é a gente o quê? Acreditar em alguma coisa. E ter fé vem de fidelis, né? De ter fidelidade àquilo que a gente crê. Que é justamente seguir aquilo que a gente crê. Não é só dizer o seguinte, olha, eu acredito em reencarnação, na solidariedade, no bem, no amor. E no primeiro momento, como às vezes até eu faço tantas vezes, sem querer, a gente deixa os instintos, né? Os impulsos. Como dizem em psicanálise, o ID da gente sai, o ID toma conta e alguém dá um pisãozinho e a gente usa cada expressão. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. Né? Mas fidelis é justamente a gente seguir aquilo que a gente acredita, né? Nesta doutrina fantástica e maravilhosa que nos diz que fora da caridade não há salvação. Então, precisamos, nesse contexto, com essa fé, né, fidelis, né, buscar fazer tudo isso. Mas é um processo em espiral, que a gente vai seguindo as nossas evoluções. Então, nesse sistema gregário do porquê da vida, o sentido da vida, um deles, é justamente a gente conseguir entender aquilo que o mestre falou, para entender o porquê da vida, né? Quando a gente entende, por exemplo, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala isso. Aí a gente fica se debatendo assim, com um monte de coisa. Por exemplo, a gente não sabe o que é se amar. Será que vivemos o amor a si próprio e a gente fica se confundindo? O que é o auto-amor? O que é o egoísmo? E o que era amar a Deus sobre todas as coisas diante dos contextos da vida? Quando Jesus vem e resume toda a doutrina, todo o sentido da vida, quando foram perguntar para ele que toda a doutrina, ele disse que não veio derrubar a lei, mas sim fazê-la cumprir, ser cumprida, né? Então o mestre diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo isso está resumido, todos os profetas, e o mestre faz uma síntese incrível de tudo. Ele diz assim, é isso que a gente precisa fazer. Agora, o que é isso? Esse é o grande detalhe, né? O que era amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas? Então, vamos lá. Amar a Deus sobre todas as coisas. Me ajudem aí para não ficar falando sozinho. Vamos interagir um pouquinho. O que é amar a Deus sobre todas as coisas no ponto de vista de vocês? Por favor, quem me ajuda aí?
Cuidar do planeta. Cuidar do planeta, joia. Excelente. Muito bem. A gente tem que cuidar do planeta. Ótimo, adorei. Seu nome? Eduardo. Obrigado, Eduardo. Quem mais? Vamos lá. Ver a beleza em todas as coisas pequenas que acontecem. Ver a beleza em todas as coisas. Isso é importantíssimo, a gente comemorar as pequenas coisas, acordar e dar graças a Deus que a gente pode enxergar, ouvir, falar, caminhar, ter alguém dentro de casa. Tem um poema lindo que Divaldo Franco acabava muitas das palestras dele, muitas palestras dele ainda, tanto vigor, né, 90 anos, que é justamente isso, assim, às vezes até se a gente vai um cãozinho, seja o que for, ter essa gratidão por tudo que a gente tem na vida. Que é o Poema da Gratidão, por Amélia Rodrigues. Lindo poema, muito bom, excelente. O que mais? Quem me ajuda? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a criação. Quem está falando é você. Ah, pronto. É bom quando falar, balança a cabeça, porque a máscara a gente não vê. Obrigado. Exatamente. Cuidar daquilo, né? Que é como tá. Olha, as conexões acontecendo aí. Muito bom. E a gente só ama, é interessante, a interligação dos pensamentos, como vai ficando legal quando a gente interage. Porque a gente só tem princípios psicológicos, mas assim, a gente só consegue amar aquilo que a gente admira, né? E conhece. Se a gente não conhecer e não admirar, a gente não consegue amar, né? Tanto é que nas relações pessoais, né? Se a gente às vezes conhece alguém e diz assim, ó, não gosto de fulano, não gosto de cicrano, não me dou bem com cicrano, não vou fulano. Aí de repente a gente começa a conviver, começa a conhecer, conversar, dialogar e começa a gostar da pessoa, né? Tem até uma história de um rapaz que queria matar a sogra, sabem essa? Acho que já, né? Algo não infrequente, né, na nossa história. Ele queria matar a sogra dele e ele foi a um médico, né? Ele foi perguntar ao homeopata. Ele procurou o homeopata e perguntou para ele como que matava a sogra assim, sem ninguém perceber, né? Porque senão eu ia suspeitar dele. O primeiro a ser suspeitado quando morre uma sogra é um gênio, né? Então, uma nora e assim vai. Então, vamos lá. Exceto as sogras espíritas, obviamente, né? Porque são todas amáveis, né, Pedro? Nenhuma pega no pé do genro da nora, é uma coisa linda, né? É ou não é? Então, ele chega no homeopata e o homeopata diz assim, faça o seguinte, eu vou lhe dar uma receita aqui, você vai, todo dia, você bota um pouquinho na comidinha dela. Você leva um cafezinho, ela adorava café, né? Ele disse para ele, o que é que ela gosta tanto? Café. Então, dê um pouquinho de café para ele, quando for dar o café para ela, né? Você bote essa dosezinha homeopática deste veneninho aqui. Aí, ele foi, levou, ele diz assim, mas volte aqui, daqui a um X tempo, quando tiver morrido, né? Logo depois, para ninguém desconfiar que fui eu também, né? Volte aqui depois de X meses. Aí ele foi, dando as doses homeopáticas do veneno que ele tinha combinado com o homeopata, e 6 meses depois, não deixou chegar no final, ele estava dando a dose e tratando tão bem a sogra dele, assim, eles estavam conversando, dialogando, ela estava contando as mazelas e as dificuldades da vida, fazendo catarse, aquela coisa toda, virou um processo terapêutico tão bonito, que ele começou a gostar da sogra, né? Ele começou a amar a sogra e disse assim, rapaz, não quero que essa velhinha morra mais não. Ele disse assim, não quero que ela morra mais. Aí ele disse assim, vou voltar. E voltou no homeopata. Homeopata, será que causou algum dano? Não sei, que eu não quero mais que ela morra. Né? Eu quero cuidar dela, agora tá tudo certo. Tem alguma coisa assim que eu possa, nos próximos 6 meses, reverter algum possível efeito danoso, patológico, que é o medicamento que você deu cause para minha sogra? Ele disse, não tenho, infelizmente não. Mas o efeito foi conseguido, né? Eu queria justamente que você convivesse com ela, conversasse, dialogasse, conhecesse quem ela é, porque a partir disso você aprenderia a gostar dela. Então, quando a gente come 1 quilo de sal com alguém e não sai correndo desesperado porque deu um problema, nos primeiros problemas, diz assim, vamos superar juntos os nossos problemas? Vamos viver essa força gregária do ser humano, viver aquilo que a nossa alma clama, assim, que está dentro do nosso coração. Quem sabe, agora
depois de quase no segundo ano de pandemia, a gente sabe quão difícil é ficar longe daqueles seres que nós amamos, que nós gostamos. A sogra, o sogro, os pais, os filhos, os netos queridos, né? Que como dizem os avós, a gente ama 2 vezes, né? Como é importante os trabalhos numa casa dessa, por exemplo. Eu, no começo, quando eu cheguei aqui, que não tinha mais atividade de ser espírita, eu disse, meu Deus do céu, e agora? Né? E tantas outras coisas boas. Eu lembro que chegou o Natal, meu pai já está com 90 anos de idade, e minha mãe disse, meu filho, pelo amor de Deus, estão no Recife. De praxe, eu passo o Natal lá com eles. Eu vou no Natal, outros períodos também, mas no Natal eu sempre procurei fazer isso. Ela disse, este Natal, por favor, não venha ficar aqui conosco, porque de São Paulo estava o pico dos casos de coronavírus, e ela pediu que a gente ficasse, fez uma falta danada. Assim, então, todos nós sabemos. Eu vi senhores definharem, assim, mesmo sem terem pegado o coronavírus. Eu morava na época numa rua chamada Hélio Fidelis, né? Então, eu estava nessa rua e fazia esporte, brincava com as crianças no parque da frente, e quando eu vi, tinha um senhor que eu sempre vi ele correndo, andando, fazendo caminhada, ou correndo, fazendo esporte. E depois dos meses de caminhada, de pandemia, eu desci, né, fui fazer meu esporte, com o necessário cuidado que precisava, e desci, né, mantendo os distanciamentos, e fui. E quando eu olhei, tinha na esquina da praça, onde eu fazia esporte, tinha um senhor sentado, assim, ele estava praticamente caquético, assim, muito fraco, né, e eu olhei para ele, assim, e disse, meu Deus do céu, será que esse é o mesmo senhor que alguns meses atrás ele estava aqui forte, né, caminhando, fazendo esporte? Aí eu passei, tinha uma cuidadora do lado dele. E eu perguntei para a cuidadora, como é o nome dele? Aí ela disse, fulano de tal. E quando ela falou fulano de tal, eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, o que aconteceu com ele? Ele pegou o Covid, ficou mal assim? Ela disse, não, pegou não. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tanto em casa, sentado, sem fazer esporte, sem movimentar, sem ter contato com as pessoas, que ele definhou total. Ficou assim, fraco desse jeito. Sem pegar Covid, sem pegar nada. Sabe por quê? Porque nós somos seres gregários. Porque o sentido da vida maior é o amor, é amar, né? É nos relacionarmos uns com os outros saudavelmente. E quando acontecem problemas, dificuldades, desentendimentos, porque acontece, e nós somos seres humanos, né? Como acontecem falhas entre micro-organismos, proliferações casuais, né? Como tem os cânceres, por exemplo. O câncer é um fenômeno de proliferação celular descontrolada, que diariamente os nossos leucócitos, os glóbulos brancos, nos seus mais diversos, macrófagos, neutrófilos, dendríticas, neutrófilos, etc., eles fazem um processo que a gente chama de surveillance, de vigilância, e vão passando ao longo do nosso corpo, e eles conseguem controlar aquele câncer quando surge um pouquinho. E, de repente, quando eles decidem não vigiar, como disse Jesus, orar e vigiar, né? De repente, esses leucócitos, eles deixam passar um grupo de células que proliferam e se espalham abundantemente e a gente não detecta e perde esse controle da proliferação. Então, a gente perde desordenadamente a nossa capacidade de interagir de forma saudável. Então, quando isso acontece no nosso organismo, através dos do processo de tumorogênese, de formação do tumor, então acontece também nas nossas relações. Quando a gente deixa criar cânceres relacionais, né, guardando mágoa, não perdoando, não desculpando, não esquecendo as ofensas, que não tem nada a ver com esquecer em termos cognitivos, mas esquecer em termos afetivos, dizer não passou, né? Aconteceu, o problema teve ali, mas está tudo certo, né? Aliás, o próprio Jesus falou nesse sentido, conhecendo não só a ecologia, mas também todo o processo biológico dos nossos corpos. Jesus olha e diz assim, que não devemos perdoar 70 vezes.
7 vezes, perdão. Mas 70 vezes 7 vezes cada um dos erros. Olha só que beleza. Que maravilha. Né? Quando foram apedrejar a mulher adúltera, para entendermos o porquê da vida, Jesus sempre dava uma lição magnífica, né? Através de um contexto, inclusive, muito complexo, difícil e agressivo da época, né? Como ainda é hoje em dia em muitas situações de nossas vidas, infelizmente. Então, Jesus olha as pessoas que estavam lá apedrejando aquela mulher adúltera e ele, mais uma vez, dá-nos um exemplo. Qual é o porquê da vida? Por que estamos aqui? Encarnados, né? Por que voltamos para esta terra? Novamente, através da lei da reencarnação, né? Que magnanimamente Deus nos dá como oportunidade de nos redimirmos diante daqueles que nos cercam e diante da nossa consciência, de nós mesmos. Então, Jesus olha para aquela mulher adúltera e todos, olhando para ele, jogam a mulher adúltera, tentando colocar Jesus novamente numa situação difícil. E perguntam, aquele homem barbado pergunta para Jesus e diz assim, o que é que a gente faz com ela agora? Né? E o mestre olha calmamente, não reativamente, né? Olha para todos que se encontravam naquele local, baixa a cabeça, começa a escrever no chão o defeito de cada um, os pecados, que a gente chama, as falhas, que cada uma daquelas pessoas, daqueles homens agressivos, queriam apedrejar aquela mulher. E o mestre olha e diz, depois de todos começarem a ver o seu nome no chão, né, e os seus defeitos, o mestre olha e pergunta assim, então vamos lá, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí todo mundo começa a baixar as pedras, né? E sai e deixa aquela mulher. E o mestre olha para ela e diz assim, olha, nem eles te condenaram, quanto mais eu, né? Agora vai e não voltes a pecar, ele falava. Assim, para que não te aconteça algo pior. Então, apenas para descontrair um pouco, teve a outra versão em Portugal. Vocês sabem dessa, não? Já contei aqui, antes da pandemia. Eu espero que a pandemia tenha dado um esquecimento, eu vou contar de novo. Então, de repente, tem algum português aqui? Se estiver assistindo aí ao vivo, aí, por favor, nos perdoe, né? Mas entenda, não como bullying, mas como um momento terapêutico de descontração. Alguém? Português, não? Eita, como é o nome? Para eu não usar o mesmo nome. Eita, eu usar Antônio, obrigado. Eu vou dizer então que foi o Manuel, para não dizer que foi, né? Então, estavam lá para apedrejar a mulher adúltera e Jesus vai e diz, assim, dentre eles, em Portugal, estava seu Antônio, seu Manuel, etc, etc. Né? E a dona Nazaré. Mas foi o Manuel que fez isso, tá? Jesus chegou e diz assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que Manuel fez? Pegou a pedra maior que tinha, que ele podia, e jogou na mulher adulta. Pá! Né? E tuf na cabeça da mulher, a mulher arriou no chão e faleceu. Jesus olha para aquele homem e diz, Manuel, nunca errastes. Aí ele diz assim, dessa distância não. Manuel diz assim, dessa distância não. E Jesus não sabe nem mais o que fazer diante daquela situação. Então, nesses momentos com o mestre de Nazaré, tão fantástico como ele é, nos inspirando sempre, dando-nos o sentido maior do porquê da vida, então chega Nicodemos, né? Nicodemos chega para ele perguntando assim, sem querendo entender o porquê da vida. Nicodemos estava ansioso por entender o que era a vida, o que é esse espiral evolutivo que fez surgir desde os seres mais os seres se agregarem, mais simples até formar os homens nesse processo evolutivo. Nicodemos pergunta para mestre, como que pode, querendo entender o porquê do processo da reencarnação, que era algo comum na época de Jesus, como que pode um homem velho voltar a nascer na barriga da mãe? E sem entender aquilo, Jesus olha para ele e diz, Nicodemos, e vai explicando.
várias coisas, né? E Nicodemos, ele em síntese, olha para Nicodemos e diz assim: se o homem não nascer da água e do Espírito, né, não tem como alcançar o reino dos céus. Então, vamos lá. O porquê da vida nesse contexto, né? Da água e do Espírito. Quantos por cento de água tem o nosso corpo? 70% de água, mais ou menos, né? Então, da mesma forma que muitos que acreditam na teoria de Gaia, que a vida, a Terra é um ser, uma colônia viva, um agrupamento, uma vida também, numa visão sistêmica da vida, holística da vida. Então, nosso corpo também, né? Cada célula também, quando você vai. E uns exageram, né? Como as águas vivas, que chegam a ter mais de 90% de água. Mas Jesus olha assim, então nascer da água, assim, ó, não tem como escapar. Nós vamos todos reencarnar, certo? Então a gente vai precisar voltar novamente para esse planeta para poder aprender um monte de coisa. Eu lembro que quando eu continuei depois da graduação, os estudos, comecei a investigar uma molécula durante mais de 10 anos. E depois de 10 anos investigando uma molécula só chamada CD40 ligante, quando o Rony foi ao laboratório, é o que mais ouvia falar, não era Rony. Depois de 10 anos estudando aquela molécula, uma molécula só. Eu disse assim, meu Deus do céu. Eu achei que depois da graduação eu ia continuar meus estudos, e achei que eu ia saber algo da vida. E estudando uma molécula, eu descobri que sequer de uma molécula eu consegui entender o que aquela molécula fazia no nosso corpo inteiro, né? Então, uma molécula só. Aí, hoje, os físicos quânticos olham o que antes era tão claro, né? Os átomos, que eram prótons, nêutrons e elétrons, que achava que o elétron ficava rodando direitinho na eletrosfera, os físicos, bonitinho, que no núcleo só tinha prótons e nêutrons. É isso, por favor, se um físico falar alguma bobagem, me corrige, né? Então, hoje o pessoal diz assim, não, existem trocentas moléculas subatômicas, uma infinitude. E além de matéria, existe antimatéria. E o elétron só, onde é que você consegue localizar onde ele se encontra, não dá nem para saber onde é que está esse elétron. Então ele fica circulando, orbitando distância, depois volta ligado ali, conectado. E de repente, eu ouvia falar, na época da faculdade, eu me apaixonei por um pensamento de um físico chamado Fritjof Capra. Se alguém já ouviu falar. E esse físico, que trabalha muito com conceitos de ecologia, ele tem alguns livros fantásticos. Um deles chama A Teia da Vida, que foi o meu livro assim, que trouxe assim, a importância, que eu aprendi e comecei a ver a importância de ver as coisas a partir de um todo. E Capra explica assim, como que a vida está totalmente interconectada. E ele também trabalha num outro livro, a mudança de pensamento, do pensamento cartesiano, que se formou no século XVII, que é importantíssima, que foi fundamental para o surgimento das tecnologias, dos antibióticos, das vacinas e tantas outras formas de desenvolvimento médico e tecnológico que estamos aqui hoje, que um homem de 40 anos, por exemplo, é um jovem, né? Mas na época de Jesus era um ancião, né? Então, Capra, nesse contexto, ele mostra ele fala nesse livro que se uma borboleta bate uma asa no Oriente, pode fazer uma tempestade no Ocidente. E naquela época, Rony, eu cheguei, eu disse assim, esse cara é doido. Eu falei, não é possível, peraí, pô, que exagero. Né? Na época eu me apaixonei pelo pensamento sistêmico, mas achei um exagero. Até final de 2019. Quando em Wuhan, uma província da China, de repente, um homem, ou alguns homens, decidem se alimentar de pingolins, que são um determinado tipo de animal daquela região, tantos outros, e um vírus da família, do grupo dos coronavírus, de repente salta de seu animal, assim, vegetal, assim, aquele vegetal que estava ali, que vivia naturalmente,
e de repente passa a infectar os humanos. E de repente, 2019, né, que parecia ser algo irrisório, de repente toma conta do mundo. E um vírus, dentro desse contexto do que é a vida, do que faz uma molécula, né, um vírusinho que os homens dizem que não é vida, que é apenas um agregado de proteínas, com capsídeo, etc., que define a vida, né, como tendo fenômenos como a homeostase, que é trazer o equilíbrio do nosso corpo, como que é reagir a estímulos ambientais, nascer, crescer, se reproduzir, etc., sofrer evolução. O vírus não se encaixa em muitos desses conceitos. O básico, o primeiro que os cientistas dizem, que é ter uma estrutura celular. O vírus não tem célula. E, de repente, do lado de lá, um vírus, não foi nem uma borboleta, para me humilhar, para dizer assim, tá vendo que tu não sabe nada, estás achando aí que tu está fazendo uma graduação, que está sabendo alguma coisa. Ele diz assim, aí vem em 2019 e mostra que um vírus desse muda e faz um impacto, assim, dá um impacto tão grande na humanidade inteira e muda todas as formas assim, várias formas de viver, que nos conclama a dizer o seguinte, ó, chegou a hora da gente se unir. Chegou a hora desse espírito gregário, dessa maravilha que é vivermos juntos. Precisamos viver de forma diferente, porque senão a vida fica totalmente sem sentido. E de repente vem aquilo que Kardec chama, na terceira parte do Livro dos Espíritos, de lei de destruição, que é a lei do caos, né? Que a ciência chama de lei do caos, e diz assim, ó, para tudo, né? Para tudo. Está na hora da gente mudar, né? Está na hora da gente entender o porquê da vida, entender por que estamos vivos. E de repente começam a falecer parentes, amigos, de repente a gente começa a se assustar com o que está vendo. O que é aquilo que está acontecendo, que surgiu lá e que de repente toma um poder pandêmico, né? Uma dimensão pandêmica, e revoluciona o planeta. E nos assusta, mas por outro lado, a lei de destruição, teoria do caos, que é um dos princípios da teoria sistêmica, da visão sistêmica da vida, desse todo holismo fantástico, que traz em seu bojo, faz a ciência ver que não só a visão materialista, que não somos apenas máquinas, que pode até ser uma analogia interessante, como Descartes, né, fez fantasticamente, nos impulsionou a evolução, mas esse vírus vem nos mostrar que precisamos realmente transformar as nossas relações. E, de repente, a ciência do mundo inteiro se volta para curar uma doença, né? Para encontrar remédio para uma doença. De repente, todo mundo começa o seguinte, a dizer, eita, eu preciso cuidar do próximo. Aí eu preciso usar máscara. Eu preciso fazer isolamento social. Ou eu não preciso. Eu preciso agora ajudar o meu amigo que quebrou a empresa dele. E de repente a gente vê que nós não somos nada. Assim, mas ao mesmo tempo somos muito. Porque Jesus vem, quando vivemos o porquê da vida, como Jesus nos ensinou, do nada a gente se torna grandes coisas, né? Porque ele disse assim, vós sois deuses, fareis o que eu fiz e muito mais. Então Jesus disse o seguinte, olha, é o seguinte, aqui a gente pensa que é cada um, né? Aí a gente fica às vezes com rir na barriga, né? Mas não, Jesus olha assim, vocês todos juntos, né? O mestre falando, nós todos aqui juntos, se nos unirmos, né? Como diz a música, sempre e em qualquer situação, né? Se nos olharmos com amor no coração, né? Se a gente e nos lembrarmos que o que faz a força é a união, né? Como diz a música, por aí, alguma coisa desse sentido. Então, a gente vai entender e a vida vai ter um sentido assim indescritível, como falou Jesus. Porque juntos, unidos, vão ser capazes de controlar pandemias, de acabar com a pobreza no mundo. Já que a gente está assim, em vias de voltar à normalidade, que não seja o
o velho normal. Que seja um novo normal. Que seja um normal diferente. Porque hoje a gente sabe que a vida é tão passageira, tão volátil. A gente está aqui hoje, amanhã pode ser tarde. Como disse, Jesus é o homem que quis fazer a corrida de bigas, o jovem. Jesus olha para o jovem e disse, vem hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. E a gente tem, nesses instantes de nossas vidas, 2021, a primavera começa a surgir. As flores começam a nos encantar novamente. Os animais, os pássaros, como podem, nesta selva de pedra que, infelizmente, muitas vezes chega a destruir a vida neste planeta. Então, vem nos convidar. Jesus olha para Paulo, que vivia uma vida, né, tão ortodoxa, que ele queria, as intenções eram as melhores. E no seu livro fantástico, né, psicografado pelas mãos incríveis, magnânimas e luminosas de Chico Xavier, através do Espírito, pelo Espírito Emmanuel, ele faz uma transformação de sua vida, de repente, de Saulo, ele encontra Jesus e diz assim, fica cego aquela luz, mas uma das primeiras frases, quando ele encontra Jesus, ele olha, ele diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? Outra música bonita, né, que tem, Senhor, o que queres que eu faça? Certo? Então, já estou dando as sugestões para as músicas depois da palestra. Ele olha e diz assim, e Jesus olha para ele e diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que nós, meus queridos amigos, nós perseguimos tanto a nós mesmos? Por que perseguimos ao longo de nossas vidas tantos nossos irmãos? Não seria muito mais gostoso, será a vida, se nós, ao acordarmos, fazermos como falou nossa amiga Gabi, como falou cada um de vocês, olhássemos para o universo e protegêssemos a vida, cuidássemos, tivesse um crescimento sustentável, equilibrado, em harmonia, assim como são as aves dos campos e os lírios dos céus. Se nós, nesse instante, nesse setembro de 2021, nesta primavera, nesta nova primavera, que todos nós possamos saber que Jesus Cristo não está distante de nós. Ele foi buscar Judas, né, quando se suicidou, a todos os instantes governando esse planeta, e nos conclama a viver o reino dos céus que está dentro de nós, a encontrarmos o porquê da vida, a encontrarmos e sabermos que vale, mas vale muito a pena vivermos. Que dentro desse contexto, obviamente, terão dias, momentos, que não estaremos tão bem. Estaremos meio tristes, estaremos meio angustiados, sofreremos com algumas dores, passaremos dificuldade. E por amor a nós mesmos, olhemos para nós e digamos assim, olha, eu me abraço, eu me entendo, eu sei que é assim. O amar ao próximo como a si mesmo é a gente saber se acolher. A gente, às vezes, comete um erro e segue a lei, o princípio daquilo que foi incutido na humanidade durante a Idade Média, da culpa, minha máxima culpa, pelos erros que eu cometo, e a gente se flagela por tantas coisas nessa vida. Para que isso? Por que não nos acolhermos? Porque quando a gente consegue, e a gente se abraça e diz assim, olha, fulano, tu fez isso de errado, tu fez aquilo, não significa que a gente vai se acomodar com as nossas falhas. Muito pelo contrário. Porque a partir do alto amor, eu vou olhar para mim e dizer assim, olha, eu mereço de cuidado, eu mereço ser amado. Então eu vou olhar assim e vou pensar, eita, e o coronavírus veio nos ensinar isso nesta nova primavera, né? Que fumar aumenta a incidência, não só de câncer. O câncer já ensinava isso, o câncer de pulmão, né? Mas a pressão arterial, etc, 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 num fenômeno
em biologia sistêmica, que a gente chama de disisoma, que é a interação entre as diversas doenças, as conexões que existem. Todos estamos conectados, inclusive as doenças. Então, esse cuidado conosco mesmo. Quem tem mais chance de morrer? Quem está com sobrepeso. Que a gente chama espiritismo, né, daquele catupiryzinho, certo? Que é quando o perispírito está mais expandido. Saiba, ninguém se condene, por favor, vamos fazer o exercício de alto amor. Quando o perispírito assim expande um pouquinho, e a gente, como está ligado célula a célula, né, a gente começa a expandir. É natural, isso é um fenômeno único, né? Então, faz parte. Mas, o coronavírus vem nos ensina o seguinte, olha, é o seguinte, precisa cuidar com esse catupiryzinho, o perispírito precisa expandir, mas com cuidado. Né? Se você se ama, cuide. Cuide da sua alimentação, cuide de si. Abrace o seu próximo, abrace seu filho. Como diz a música, abrace os seus pais enquanto eles estão aqui. Porque a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Por favor. Meu esposo faleceu de Covid e eu peguei uma carta dele. E ele fala exatamente isso. Que lindo. Que a humanidade entrou em conflito com as leis de Deus. E que lá em cima está um caos também. Não essas palavras, né? Sim. Ele disse que lá em cima criaram hospitais para atender tantos espíritos de regresso. Mas é por causa disso que você está falando. Exatamente. Meus sentimentos pela partida do seu marido, que deve estar muito próximo. O Espiritismo nos consola. Joia. Então, assim, com este relato, que possamos, então, nos abraçarmos, nos unirmos com aquele que nós podemos, porque a união faz a força e a união traz saúde, o amor cura, o amor cobre a multidão de pecados, o amor, a solidariedade, vai ser capaz de um dia transformar este planeta naquilo que Jesus nos falou, que é o reino dos céus. Mas, para que antes de tornarmos esse reino do céu, precisamos construir ele dentro dos nossos corações. Que a gente aceite esse convite maravilhoso que Jesus nos faz, que possamos ir para as nossas casas nessa nova primavera, renovados e cheios de desejos de uma nova vida, do novo recomeço, da oportunidade que Deus está nos dando de ter uma nova vida aqui, seja do lado de lá, seja quando nós voltarmos. Obrigado a todos. Estou muito feliz de poder ver a casa cheia novamente. E foi um prazer enorme. Obrigado pelas participações, pelos testemunhos, pelos auxílios. E tenham todos uma excelente semana, cheia de muita paz e cheia de desejos de renovação. Obrigado. Enquanto o pessoal do passe se prepara, a gente faz aqui a nossa vibração e prece de agradecimento, mantendo aqui o nosso pensamento em gratidão a essa casa, a essa espiritualidade que nos abraça, que nos envolve. A gente agradece a Deus, agradece por tudo que a gente tem na vida e que na correria do dia a dia a gente nem para, nem para pensar a respeito, para agradecer as pessoas, as questões materiais, enfim, tudo que recebemos. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos pelas reflexões que a gente teve aqui nessa noite, através do Otávio, a quem agradecemos também. Agradecemos essa espiritualidade aqui que sabe da necessidade de cada um de nós aqui e pedimos para que cada um de nós possa ser acolhidos, envolvidos, sustentados em nossas dificuldades, amparados. A gente aproveita a energia desse salão, alimentados da alma como estamos, para a gente compartilhar um pouquinho disso que a gente recebe aqui, com esse planeta que nos acolhe, esse planeta escola, esse presente de Deus para a nossa trajetória, vibrando por esse planeta, vibrando por todos os
países em desentendimento, em conflitos que a gente ainda tem, que eles consigam e que a gente consiga encontrar o caminho do diálogo, o caminho da paz. A gente vibra, Senhor, por cada um dos nossos irmãos que neste momento no mundo passa por alguma dificuldade, seja de qual ordem for, para cada um deles conseguir encontrar o suporte necessário, o auxílio para superar suas dores e consigam se restabelecer. A gente vibra por todos os templos religiosos desse nosso planeta, independente da denominação, que cada um deles consigam acolher e acolher mais, envolver e trazer espiritualidade, humanidade para os homens. Assim como a gente vibra por essa casa bendita que nos acolhe, todos os seus trabalhadores, seus frequentadores. A gente vibra, Senhor, pelos nossos locais de trabalho, pelos nossos locais de estudos, essas importantes ferramentas do nosso crescimento, desenvolvimento aqui. Assim como a gente vibra por todas as pessoas que estão ou que estiveram conosco nessa caminhada, estão no plano espiritual, estão do outro lado da vida ou que estão aqui e que de alguma forma contribuíram conosco para nós estarmos onde nós estamos hoje. Cada uma dessas pessoas consigam sentir a nossa boa energia, a nossa boa vibração. Por fim, Senhor, a gente vibra por nós mesmos e pela nossa vontade de se melhorar, de ser diferente, ser melhor hoje do que fomos ontem. Te pedimos, Senhor, para que a gente possa levar um pouquinho dessas reflexões que a gente teve hoje, que a gente tem em todas as reuniões aqui da casa, para a nossa vida, e que a gente possa voltar aí na semana que vem, ou numa próxima oportunidade, para a gente ouvir um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais, e se melhorar sempre. A gente encerra te agradecendo mais uma vez, Senhor, e que assim seja, graças a Deus.